Capítulo 14 é o capítulo que hoje nós vamos entrar. Nós encerramos na semana passada o capítulo 13. Nós vimos Jesus falando por meio de parábolas e o capítulo se encerra Jesus sendo rejeitado na cidade da sua infância, na cidade onde ele foi criado, na cidade de Nazaré. E agora inicia-se o capítulo 14. Diz o texto sagrado: por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, chegando o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem. Deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazido, ó cena de filme, de Vikings aí, foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós nos recorremos a Ti. Como fora cantado aqui, nós tomamos as palavras do apóstolo Pedro. Para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, a Tua voz, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Rogamos, Senhor, como Seu servo Paulo, que caia sobre nós esta manhã espírito de revelação e sabedoria sobre nós. Que Seu Espírito age em nosso meio, aplicando as Tuas verdades em nossos corações. Que o nosso coração, Senhor, seja um solo fértil, pronto e acolhedor, receptível à Sua semente, que é a Sua palavra, e que ela cresça em nós, que ela floresça em nós, para a glória do Seu nome, a fim de que o Senhor receba a glória para si, Seu reino avance, e sejamos conformados à imagem de Seu Filho. É o que nós choramos, no nome de Jesus. Amém e amém. O capítulo 13, nós vimos as parábolas de Jesus falando sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. Mateus usa o reino de Deus, essa nomenclatura, e o reino do céu é a mesma coisa. Nós vimos Jesus falando por meio de parábolas para ensinar a respeito do reino de Deus. E o capítulo 13 se encerra, como eu disse, Jesus indo para a sua cidade, onde ele passou sua infância, onde ele cresceu. E lá nessa cidade, Jesus foi
quase morto, apedrejado. Na sinagoga, Jesus teve que sair de lá e rumar para Cafarnaum. Mas o capítulo 13, dos versículos 53 ao 58, é Jesus retornando para Nazaré. E mesmo assim, o povo rejeita Jesus. O povo não crê em Cristo. E eles dizem até, esse homem é quem estava aqui com a gente. A gente viu ele crescer. Nós sabemos quem são seus pais, seus irmãos. Ele não é o Messias. Ele é daqui de Nazaré, a gente viu ele, as irmãs dele ainda estão aqui, a gente sabe quem é ele. E não creram em Cristo. Não o receberam como Messias. Esse capítulo 13 está falando especialmente daqueles que crê e daqueles que não crê. Daqueles que são boa terra e daqueles que não são boa terra. Daqueles que encontram a pérola de grande tesouro e aqueles que não encontram. Daqueles que são bons peixes, como nós vimos na semana passada, e daqueles que não são. E quando entra o capítulo 14, a narrativa bíblica ainda está falando sobre descrença. O texto bíblico, nesse bloco que nós lemos, de versículo 1 ao versículo 12, ainda está falando sobre descrença, sobre incredulidade, sobre não crer. Nós vamos ver com a ajuda e a graça do Senhor sobre um homem que ouve, mas não crê. De uma autoridade que está fechando a porta da graça com suas próprias mãos. Nós vamos ver sobre um homem com um coração duro, incrédulo, ímpio e rebelde. Portanto, o texto ainda está falando sobre incredulidade. A saber, esse homem é o governador, e ele gostava de ser conhecido como rei, e ele era governador, não era rei. Herodes Antipas. O versículo 1 inicia dizendo, por aquele tempo. Que tempo é esse? O tempo do ministério terreno de Jesus. O tempo onde o Criador se fez criatura. O tempo onde o rei se fez servo. O tempo onde o próprio Deus está andando nas ruas empoeiradas da Palestina. O tempo onde o próprio Deus está vindo salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O tempo onde ele está anunciando o reino dos céus, o reino de Deus. O tempo onde ele está dizendo, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Naquele tempo do ministério público e terreno de Jesus, nesse tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Tetrarca, ele era governador da Galileia e da Pérea. Ele governava aquelas regiões que Jerusalém estava sendo dominada por Roma nesse período. E Herodes, ele era governador de Galileia e da Pérea, dessas duas cidades que Roma estava no poder e deu para ele governar por causa do seu pai, Herodes o Grande. A família herodiana era uma família rude, perversa, cruel. Todos que assumiram o trono, os herodianos, eram ímpios, eram sanguinários. O pai desse Herodes aqui, o Antipas, Herodes o Grande, ele era um homem perverso. A família herodiana tem, na história, uma sombra na sua história. Trevas na sua história, na sua genealogia, marca-se confusões, assassinatos. Era uma família cheia de mentiras, assassinatos, traições e adultério. Herodes o Grande, o pai desse Herodes aqui do capítulo 14,
foi um rei insano, desconfiado, inseguro. Ele se casou 10 vezes, teve 10 esposas, e pasmem os senhores, ele matou alguma delas, matou filhos, os próprios filhos, matou algumas esposas, matou alguns filhos, mandou matar as crianças de Belém. Lembra dos magos? Quando tiveram a revelação das estrelas, e aí eles vão para Jerusalém, eles dizem, aonde o rei nasceu? O rei nasceu em Belém. Nós tivemos a revelação das estrelas, nós viemos em busca do rei, cadê o rei? E aí Herodes, o grande, ficou sabendo, que rei é esse? E mandou matar todas as crianças. Esse rei era o Cristo. E ele, com medo de perder o trono, de perder o poder, ele manda, não vai rei nenhum reinar aqui, eu que vou reinar. Mandou exterminar todas as crianças de Belém. Imagina, um edito manda matar todas as crianças do Rio de Janeiro. Basicamente isso. Ele mandou matar todas as crianças e Deus preservou o Cristo. Esse é o pai desse Herodes aqui. A família herodiana era uma família perversa, mal, e quando ele morre, Herodes o Grande, Roma dividiu algumas terras que era dele para os filhos, e deu Galiléia e Pérea para Herodes Antipas, filho do rei Herodes o Grande. E esse Herodes Antipas, que gostava de ser chamado rei, mas era governador, ele foi feito governador da Galiléia e Pérea, como eu disse, e esse Herodes Antipas também era tão rude e perverso quanto o pai. Outros Herodes, como Herodes o Agripa, em Atos capítulo 12, foi quem mandou prender Pedro e matar Tiago. Outro Herodes, o Herodes Agripa II, em Atos capítulo 25, foi quem mandou julgar Paulo. Portanto, veja que a família herodiana, os filhos, o pai, todos eles vinham de uma vida perversa, rude, má. E esse é Herodes Antipas. E ele ouve falar da fama de Jesus governando ali Galiléia, Pérea. Ele ouve falar da fama de Jesus, até porque Herodes Antipas morava às margens do rio ou do mar da Galiléia. Ele morava próximo ao mar da Galiléia, e Galiléia foi onde Jesus executou o seu ministério público. Ele ficava entre Galiléia e Cafarnaum. Jesus, atuando o seu ministério na Galiléia, Herodes Antipas, governando Galiléia e morando em Galiléia, soube da fama de Jesus. Ele soube dos feitos de Jesus. Ele soube quem é Jesus, ou os feitos do Cristo. A fama dele está se espalhando. E Herodes está sabendo, tem um homem aí. Tem alguém aí fazendo coisas que a gente não vê. E o profeta Isaías disse que ele veio libertar os cativos, os oprimidos do diabo, dar vista aos cegos. Ele veio anunciar o ano inaceitável do Senhor, o ano da salvação. Cristo está atuando, o reino de Deus chegou entre os homens na pessoa do Cristo. Herodes Antipas está ouvindo sobre a fama de Jesus. E qual é a reação deste homem diante dos feitos que ele ouve falar? E possivelmente ele deve viu Jesus por ali. Não teve um contato pessoal só quando Cristo vai ser crucificado lá na frente, mas possivelmente ele deve viu Jesus por ali, ou a multidão atrás de Jesus por ali, aquele alvoroço que seguia Cristo. E qual foi a reação diante dos feitos que ele ouve sobre Jesus? Versículo 2. E disse aos que o serviam, aos seus servos, este Jesus é João Batista.
Este Jesus é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Esse homem que está fazendo milagres, que está atuando aí, que está operando milagres, coisas miraculosas, é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Portanto, Herodes está perturbado. Diante dos feitos de Cristo, a resposta de Herodes, diante daquilo que ele está ouvindo a respeito de Jesus, Herodes está perturbado. Ele está tendo uma confusão a ponto de crer que Jesus é o João Batista, o profeta João Batista, ressurreto. Ele está achando que Jesus é o profeta João Batista, ressurreto. Ele está perturbado com isso. Por quê? Versículo 3. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Versículo 4. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. E aí Mateus para a narrativa e vai explicar por que Herodes não está crendo em Jesus. Ele está perturbado achando que Jesus é o profeta João Batista. E Mateus explica o porquê. Porque esse Herodes mandou prender o profeta João Batista. Colocou o profeta João Batista no cárcere. Volta o versículo 3 para a gente, Marcos. O meteram no cárcere por causa de Herodias. Por ele não colocava, ele temia. Porque ele via que o povo via João Batista como profeta, mas Herodias manda prender João. Por que isso? Herodias era esposa do irmão dele, Filipe. Herodias era esposa do irmão dele, Filipe, e Herodes Antipas se casou com a esposa do irmão. Ele está cometendo adultério. Outro fato é que essa Herodias é sobrinha dele. Ela é filha do meio-irmão de Herodes. Ele também está cometendo incesto. E diante disso, versículo 4, o profeta João Batista abria a boca e dizia, não te é lícito possuí-la. O profeta João Batista se irou diante de um rei de Israel, ou um governador de Israel, de maneira pública e aberta, está cometendo um adultério e sentando no trono da Galileia. O profeta João Batista fica irado. Esse Israel que Deus chamou por meio de Abraão, esse Israel que Deus se revelou a eles, esse Israel que Deus deu a lei para eles, esse Israel que Deus tirou do Egito com mão forte, esse Israel que Deus elegeu, deu Canaã, Deus levantou eles para ser um espelho para os outros povos pagãos e reconhecerem que só existia um Deus, e agora tem um homem sentado no trono da Galileia, cometendo adultério. Isso irou o profeta e disse, não te é lícito. Arrependa-te, Herodes. João Batista não era um profeta de conveniência. Ele não falava para os fariseus, raça de víboras, e para o rei ele dizia, continue tocando sua vida. De maneira alguma, ele dizia para os fariseus, raça de víboras, e ele apontava para o palácio e dizia também, te arrependa-te, rei. Ele não era um profeta da conveniência, ele não estava ali por conveniência. João Batista era a voz de Deus no deserto e era a voz de Deus para o palácio. O profeta João Batista está olhando para essa autoridade, e profeta é isso, irmão. Profeta é isso. Profeta não é um profeta de conveniência. Profeta exorta e repreende menores e autoridades. Ele está olhando para o rei e está dizendo, arrependa-te, rei. Você está cometendo pecado. Você está cometendo adultério, incesto.
Você está de maneira pecaminosa sentado no trono, governando Galileia, governando Pérea, mas você está diante de Deus de maneira pecaminosa. Não te é lícito possuí-la. Ela não é sua mulher, ela é mulher do seu irmão. Você está cometendo um adultério. Você está de maneira pecaminosa diante de Deus. João Batista está contra o rei, profetizando contra essa autoridade. E o que o texto diz, versículo 5: e querendo matá-lo, a voz de Deus é: se arrependa, rei. E o desejo do ímpio e coração duro de Herodes é: eu vou matar a voz que me manda ou me chama ao arrependimento. A voz do profeta para o rei era a graça e misericórdia de Deus. A voz do profeta para o governador Herodes era Deus chamando ele para endireitar a vereda dele diante de Deus. E a resposta do governador Herodes é: eu quero matar ele. A resposta daquele que tem o coração endurecido para a voz de Deus é entrar no ouvido e sair pelo outro. A resposta daquele que tem o coração duro, daquele que tem o coração duro como uma pedra, é entrar no ouvido e não responder à voz de Deus. Como nós falamos aqui no estudo, Deus chamando Jacó. Jacó estava distante de Deus e Deus chamando Jacó, e Jacó ouviu a voz de Deus. Todos os eleitos de Deus, quando estão se distanciando de Deus, Deus os chama, Deus aparece, Deus chama ao arrependimento, Deus chama para o lugar do encontro de novo. Ele ouve um louvor, o coração aquece, ele ouve uma pregação, a alma dele é sacudida. Alguma coisa Deus faz, ele não fica indiferente. Contudo, aquele que não é de Deus, a Bíblia diz: as ovelhas do Senhor ouvem a voz do seu pastor e obedece, escuta, vai atrás, ele ouve. Contudo, aquele que não é ovelha de Deus, o pastor fala e ele não obedece. Cristo fala, o Evangelho fala, a pregação fala, os homens de Deus falam, a Bíblia fala, e o resultado é: eu não quero, eu quero matá-lo. Deixa eu tocar a minha vida, não intervém na minha maneira de viver, deixa eu continuar na minha prática pecaminosa. O pecador, ele é obstinado no seu pecado. Herodes e Herodias estavam tão determinados a continuar na prática do pecado, que eles taparam os ouvidos para a voz de Deus por meio do profeta. O homem com seu coração duro, aquele que não é ovelha do aprisco, aquele que não é um bom solo, aquele que não é um bom peixe, tudo isso está ligado ao capítulo 13. É esse que ouve a voz de Deus, entra aqui e sai por aqui, não tem efeito. Você nunca se deparou com isso, irmãos? Com pessoas que você fala uma coisa tão poderosa que você fala: meu Deus, isso aqui é, meu Deus do céu, é o Evangelho. Isso é mais real do que a água que eu estou vendo, do que o chão que eu piso. Isso é real, isso é o Evangelho. E você fala para a pessoa e ela cri. Não tem efeito. Não tem nenhum tipo de efeito. Ela está tão obstinada na prática, nessa vida que está enraizada na natureza dela pecaminosa, na natureza adâmica, que o desejo dela é matar. Não quero, não intervém na minha maneira de viver. E o profeta está dizendo para ele: Herodes, não te é lícito. Herodes, se volta para Deus. Herodes, aqui é Israel. Lembra quem é o Deus dessa nação. Lembra o trono que você está sentado? Assumiram homens de Deus, rei Davi, tantos homens que assumiram. Você está levando uma vida pecaminosa, e Herodes tenta matar, mas ele temia, porque o povo o tinham como profeta. Ele ouve sobre Cristo, e Cristo, ainda para ele, os olhos dele não foi aberto. Ele acha que é João Batista porque ele está perturbado.
Ele mata João, mas a voz de João continua na cabeça dele. A consciência dele não dá paz para ele. Irmãos, quem vai ser condenado no inferno, ele está consciente do que está indo para lá. O inferno estarão pessoas conscientes que rejeitaram a voz de Deus, que rejeitaram o evangelho, que disseram não para a pregação, que disseram não para a voz dos profetas. Estarão separados eternamente de Deus, cônscios disso. E qual é o resultado daqueles que ouviram a respeito de Jesus? Põe para a gente Marcos capítulo 5, versículo 27. A diferença de quem é ovelha de Jesus e ouve sobre o evangelho, e ouve sobre o Cristo. Marcos capítulo 5, versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, igual Herodes. Herodes respondeu confuso, dizendo, isso aí é João, ele voltou aqui para me perturbar. Herodes está perturbado. Ouviu a fama de Jesus, igual esse aqui do texto. Só que olha a resposta desse em detrimento de Herodes. Vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. É a mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu sobre a fama de Jesus. Ela creu em quem era o Messias. Ela confiou a ponto de ir no meio da multidão e lá nas vestes dele. Esse homem é diferente. Esse homem é o Cristo. Esse homem é o Messias esperado. Dele sai poder, dele sai virtude, dele sai cura. Olha ainda Marcos capítulo 7, versículo 25, outro que ouviu sobre a fama de Jesus. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, a filha dela estava endemoniada, tendo ouvido a respeito dele Jesus, igual Herodes, veio, prostrou-se-lhe aos pés. Veio e prostrou-se-lhe aos pés. Herodes rejeita, Herodes não aceita, o coração de Herodes está duro, o coração da mulher cananeia é esse coração que quando ouve sobre o Cristo esperado, ela se curva, ela se prostra aos seus pés. O chamado do evangelho é a todos os homens. A resposta é, uns responderão se prostrando, outros vão responder se irando, dizendo, não se mete na minha vida, quero matá-lo. Uns vão responder dizendo, não toque no meu pecado, deixa eu viver a minha vida de maneira perniciosa, pecaminosa. Outros vão se prostrar aos pés dele e dizer, tu és tudo para mim. Olha ainda, Lucas capítulo 7, versículo 3. Evangelho de Lucas capítulo 7, versículo 3. E esse aqui também é uma autoridade igual Herodes. É um homem que manda em exércitos, é um comandante. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, igualzinho Herodes, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Ele ouve sobre Jesus, ele sabe quem é o Cristo, e ele manda os seus servos trazer Jesus para curar o seu servo. Versículos 6 e 7. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião mandou dizer para os servos dele, para os amigos dele, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Eu sou pecador, o Senhor é santo, o Senhor é puro. Eu não sou nem digno do Senhor pisar aqui. Está vendo a resposta de Herodes para a resposta de alguém? Os mesmos estão ouvindo sobre Jesus. Um responde de uma forma, outro responde de uma forma. Isso aqui poderia, a fama de Jesus ou a respeito de Jesus, poderia ser, olha a resposta de quem ouve o Evangelho. Olha a resposta de quem está ouvindo o Evangelho. Ele está dizendo, eu não sou digno que o Senhor pise aqui. Versículo 7. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda que uma palavra, nem eu fui aí, eu mandei meus servos, eu não sou digno nem de te ver. Basta uma palavra e o meu rapaz será curado. Todos esses que lemos, ouviu igualzinho Herodes sobre a fama de Jesus.
Qual é a resposta que os homens estão dando à pregação do Evangelho? Crendo no Cristo, crendo no Messias, crendo no plano da salvação, ou se irando, igual Herodes, ficando perturbado, achando que Jesus é João Batista, porque ele matou ele. Herodes, portanto, se ira, porque João está chamando ele ao arrependimento, e é um meio de graça, é um meio de misericórdia, e ele não ouve a voz de Deus por meio do profeta. Versículo 6 ainda do nosso texto, do capítulo 14 de Mateus. Versículo 6, ora, tendo chegado o dia natalício, o dia do aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias, a filha da mulher dele, dança na festa dele, diante de todos, e agradou a Herodes. Era uma festa extravagante, tanto na demonstração de riqueza, quanto na provisão de prazeres. Homens, mulheres, luxo, mundanismo, bebidas, danças, pecados. Nessa festa havia tudo, menos o temor de Deus, menos a reverência a Deus. E Herodes está lá na sua prática pecaminosa. A filha da suposta esposa dele, que era do irmão, e ele tomou ela para si, começa a dançar na festa, e aquilo agrada a ele. Versículo 7. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Ela dança e ele olha para ela e diz: eu juro, me pede o que você quiser que eu te dou. Ele é uma autoridade, todos estão ouvindo, ele faz um juramento: me pede o que você quiser que eu te dou. E nessa altura João já está preso. Versículo 8. Então ela, instigada por sua mãe Herodias. Herodias é tão pecaminosa quanto Herodes, porque ela não quer abandonar a prática pecaminosa. Herodias não quer abandonar essa prática pecaminosa, a ponto dela dizer assim para a filha: filha, pede num prato a cabeça de João Batista. Vamos calar a voz dele. Ele não pode se meter na nossa vida, ele não pode falar contra nós. E vê se não é assim os homens sem Cristo. Vê se não é assim os homens sem a lei de Deus. Vê se não é assim os homens que estão de maneira afrontosa diante do Criador. Vê se não é assim que eles olham para as Escrituras, eles olham para o Evangelho e dizem: não, eu não quero e não preciso abandonar esse meu estilo de vida. Vê se eles não relativizam as Escrituras para continuarem na sua prática pecaminosa. Vê se o homem endurecido do homem, aquele que não é ovelha, vê se não é assim o coração endurecido desse homem. Essa é Herodias que diz: filha, pede a cabeça de João Batista num prato. Na festa de Herodes não vai ter bolo não, vai ter a cabeça do profeta na mesa. E ela pede, versículo 9, entristeceu-se o rei. Herodes é esse cara que ele ouve sobre Jesus. Herodes é esse cara que ele sabia que o povo temia João Batista, porque o povo sabia que ele era profeta. Herodes é esse cara que diz: tem alguma coisa estranha mesmo. Ele é profeta. E ele se entristece por causa dos juramentos do que estavam com ele à mesa. Ele é uma autoridade, ele jurou e ele tem que cumprir com a palavra dele. Todos estão ali. Ele diz: o que eu fiz? E determinou que lhe dessem. Ele está obstinado. Vê se não é assim os homens que rejeitam o Evangelho de Deus. Vê se a consciência deles não pesam diante da vida que eles estão vivendo. Eles dizem: não, parece que é verdade, mas deixa eu continuar aqui. Vê se não há alguns remorsos. Essa tristeza aqui não é uma tristeza de arrependimento, é uma tristeza de remorso. Como que eu fiz? O que eu fiz? Vê se não é isso
Quando eles botam a cabeça no travesseiro, depois que deitaram com 1, 2, 3, 4, 5, e diz, caramba, acho que não está legal minha vida não, mas acorda de novo para outra noite. Vê se não é isso? Onde eles saem e os prazeres perniciosos da carne vão vivendo de maneira leviana, uma imoralidade, do nada, há um remorso neles. O que eu estou fazendo? Não há um arrependimento em Herodes, não há um arrependimento nesse homem sem Deus. Ele se entristece, mas ele manda executar, ele determina, versículo 10. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Entram lá no cárcere e arrancaram a cabeça do profeta João Batista, literalmente. Versículo 11. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. E ela vai entrando no palácio. Uma bandeja na mão e a cabeça do profeta em cima da bandeja. Está aí, mãe, o que você queria. A cabeça do profeta. Pode continuar vivendo. Isso aponta para Israel. Israel mataram os profetas. O profeta Oséias, no livro do profeta Oséias, Deus fala que Israel estava adulterando Deus. Deus fala para o profeta casar com uma prostituta, literalmente simbolizando o que era Israel. Dizendo, eu amo vocês e tiro vocês dessa vida. Israel estava prostituindo Deus, eles eram casados com Deus, eles tinham uma aliança com Deus, mas eles estavam adorando a outros deuses. E Deus fala para o profeta, pegue uma prostituta, case com ela e você vai sentir a minha dor, porque ela vai voltar para aquela vida. Assim é Israel comigo. Israel é esses que matam os profetas, que bota Jeremias no calabouço. Israel é esses que não querem saber de Elias, a ponto de Elias ficar depressivo no deserto e pedir a morte. Isso é um retrato da nação de Israel, que queria viver com outros ídolos, que queria viver com a idolatria e matava os seus profetas. O próprio Cristo chorou diante de Israel e falou, como eu queria ser Israel para vocês. Como uma galinha, uma mãe de aves, que protege os seus pintinhos nas suas asas, mas vocês me rejeitaram e mataram os seus profetas. O que Herodes, Herodias, Salomé, a filha dela, o que eles estão fazendo é matando o profeta para continuarem vivendo como querem. Os homens obstinados sem Deus, coração endurecido, que não responde à voz do Supremo Pastor, querem continuar nessa vida porque eles amam essa vida. E se possível, matam os profetas. Relativizam a Bíblia. A Bíblia é quadrada, é careta, não se enquadra, é anticultural. Tem nada a ver. Matam os seus profetas para continuar vivendo como querem. Versículo 12. Então vieram os seus discípulos, eles invadem o cárcere, vão lá, levam o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. O que o texto está apontando para nós, a mesma coisa do capítulo 13, das parábolas. Quem ouve o evangelho responde de uma forma e outros que respondem de outra forma. A gente tem falado isso aqui, só existe 2 tipos de grupos no mundo: aqueles que ouvem a voz do pastor e aqueles que rejeitam a voz do Supremo Pastor. Aqueles que ouvem a voz de Deus e respondem em arrependimento, e aqueles que não querem ouvir a voz de Deus e viverem uma vida obstinada com os seus pecados. O texto está claro para nós, olhando para esse texto. O governador Herodes não responde em arrependimento ao evangelho de Deus. Ele se perturba achando que Cristo é João que ele matou.
Ele está perturbado, está confuso. Qual é a resposta que nós estamos dando ao Evangelho? Em um sincero arrependimento produzido por Deus, ou uma negação dizendo, não, deixa eu viver como eu quero. E viver como quer é auto-se destruir, e morrer para si mesmo, e viver para Deus é ganhar a vida eterna. Viver para si mesmo é se sabotar. Nós não somos os criadores, somos criaturas. O Criador sabe como nós devemos viver e viver bem para a glória dEle. Como que os homens estão respondendo ao Evangelho em um arrependimento sincero, quando o pecado é exposto diante de nós, e Ele diz, arrependa-te, largue, abandone. É melhor você entrar no reino de Deus sem um olho do que ir para o inferno com os 2 olhos. E ele não fala de arrancar um olho literalmente, ele está dizendo, arranque aquilo que te faz pecar, arrependa-te. A voz de Deus hoje, nessa manhã, para nós é arrependa-se. Arrependa-se, se volte para mim em arrependimento. Em arrependimento. É isso que o Espírito de Deus produz nos eleitos de Deus. Herodes é esse que ouve. Herodes é esse que está sabendo da fama e se ira. Fica confuso. Não quer saber. E quer continuar vivendo a sua vida pecaminosa. E mata os profetas de Deus. Que o Espírito de Deus nos chame essa manhã ao arrependimento. Que o Espírito de Deus chame os homens ao arrependimento. Que Deus abra os olhos dos homens e façam com que eles enxerguem que a vida que eles estão vivendo não glorifica a Deus. Parece que Deus é rude, parece que Deus é mau, parece que Deus é perverso. Parece que Deus é egoísta e egocêntrico, dizendo que os homens devem viver para Ele, de forma alguma. Isso é amor e graça de Deus. Viver para Deus é amor e graça de Deus, sabendo que não vivendo para Ele, os homens vão auto se destruir. Os homens serão condenados eternamente. Que Deus chame nossos pais, que Deus chame nossos irmãos, que Deus chame sobrinhos, tias, amigos, parentes, que Deus quebre esse coração duro e faça com que eles se voltem para Deus em arrependimento. Eles ouviam a voz do profeta e achavam que era duro e não sabiam que era graça e misericórdia de Deus, fazendo com que eles andassem no caminho, na vereda de Deus. Os homens ouvem o Evangelho e deveriam ver como um meio de amor de Deus chamando eles à salvação. E aquele que está obstinado ouve o Evangelho de amor e graça de Deus e diz um não querendo abandonar a sua vida. Que Deus atraia os homens para si. Que nós sejamos como aqueles outros textos, que ao ouvirem o Evangelho, o Cristo, prostremos aos seus pés. Se aproximemos dele, toquemos nele, queremos ele. Esse é o Evangelho de Deus. Que Deus arranque o coração de pedra, amém?